para o momento da palavra. Quem está feliz? Estou muito feliz também por tudo que Deus vem fazendo na nossa comunidade, na nossa igreja. E que nesse momento da palavra o Senhor possa ministrar em nossos corações. Bom, vamos lá. Hoje quero tratar um assunto com vocês de uma palavrinha que é muito comum a gente ficar falando o tempo todo. Preciso de uma providência de Deus. Quem é que já não falou isso? Nossa, a gente precisa de uma providência. O que é que nós queremos que Deus nos providencie, né? E a gente fala sobre providência de Deus, providência divina. Mas o que é providência? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E eu vou usar de algumas histórias aqui para fazer com que você entenda, fazer com que esse tema fique claro para você e que você saia daqui com uma direção, com uma decisão tomada. Bom, para começar a falar sobre isso, teve um dia que eu estava mexendo no meu Instagram. Instagram, você sabe, né? Cheio de anúncio. E aí apareceu um anúncio para mim sobre uma série de livros a respeito das pessoas da geração passada. E esse livro tratava sobre vários problemas da vida passada. Então, nesses livros, uma das imagens que anunciava esse livro mostrava um soldado da guerra civil, deitado numa maca, uma enfermeira e um médico da linha de frente de batalha prestando socorro para ele. E em seguida, era um videozinho que mostrava essa imagem, tinha um narrador que informava que a leitura desse livro ia ajudar a gente a entender um pouco como era ficar doente nessa época, como era ficar mal nessa época, que era algo muito diferente de hoje. Naquela época você ficava doente, você morria, era caixão. E eles falavam um pouquinho sobre isso. E aquilo atraiu minha atenção, quando eu vi aquilo. Por quê? Porque muitas pessoas da nossa geração, do nosso século, para ser mais exato, século 21, nós estamos tão fortemente presos no tempo, na era em que nós estamos vivendo, que raramente a gente para pensar como as pessoas levavam a vida nas gerações anteriores. A gente não para pensar nisso. E essa é uma das áreas que eu acredito que eu posso até estar um pouquinho fora de harmonia com o pessoal da minha geração, porque a gente que prega, a gente tem o costume de ler alguns escritores, e esses caras, eles são do século passado, século 16, 17, 18. Então, às vezes, a gente acaba pensando com muita frequência nas gerações passadas, mas isso não é comum na nossa geração, esse pensamento, ficar pensando nas outras gerações. Mas nos escritos desses autores, constantemente, a gente consegue observar um senso muito forte da presença de Deus. Eles tinham uma noção muito forte da presença de Deus no tempo deles. E eles atribuíam tudo a Deus. Tudo era Deus. E era muito fácil isso para eles, era muito óbvio. Então, esses homens e mulheres da geração passada, dos séculos passados, eles tinham um senso de uma providência que envolvia tudo, não só aquilo que a gente quer. Porque às vezes a gente pede providência só naquilo que a gente quer, mas não, para eles providência era tudo. E quando nós vemos uma indicação deste senso de providência, quando a gente para analisar isso, se você for ver bem, quando nós falamos sobre providência, os Estados Unidos, antes de ser Estados Unidos, ele era uma cidade. E o nome da cidade era Providência. E aí eu fico parando para pensar, tudo que eles faziam, eles colocavam a palavra providência. Os manuscritos dos autores, quando falavam da própria vida deles, Abraham Lincoln, tinha um tal de John Adams, o tempo todo, providência, providência. Providência. Providência de quem? Providência divina. Providência de Deus. Providência de uma força superior. Providência de um ser maior. Então, para eles não existia dúvida que existia uma providência. Existia um ser que estava no controle de tudo. Eles não tinham dúvida sobre isso. Só que eles falavam sobre uma providência que era boa, mas também às vezes eles falavam de uma providência que era uma providência ruim, uma providência irada. Mas frequentemente existia um senso comum de que Deus estava envolvido de maneira
direta na vida diária das pessoas. Era muito fácil isso para eles. E a situação é diferente para a gente hoje. Para exemplificar, eu quero contar uma historinha aqui. Um alpinista, fazendo as suas escaladas, escorregou. E ele estava caindo, metros e metros do chão, e ele caindo, e ele consegue se agarrar em um galho. Segurou um galho. E aí ele segura aquele galho, ele está diante da morte. O que ele faz quando ele está diante da morte? Ele olha para o céu e ele clama: tem alguém aí em cima que pode me ajudar? E aí uma voz responde para ele: tem sim, eu estou aqui em cima, eu vou te ajudar, solta o galho. Ele olha para o céu, ele olha para baixo, e ele volta a dizer: tem outra pessoa aí em cima que pode me ajudar? Isso me leva a pensar a falta de confiança dele naquilo que ele ouviu, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu gosto dessa história porque ela tipifica a mentalidade dos nossos dias. A primeira pergunta que o alpinista faz é: tem alguém aí em cima? A maioria das pessoas do século XVIII, eles admitiriam facilmente que sim, tem alguém lá em cima. Sem medo, sem êxito nenhum. Na mente deles há pouca dúvida de que existe um Criador todo-poderoso que governa os afazeres, que governa tudo que nós fazemos. Mas a gente vive uma época de incredulidade, uma época de ceticismo. E aí você vai me dizer: pô, mas a maior parte da nossa população acredita em algo. E sim, se você for ver as pesquisas, é 98% da galera que acredita em alguma coisa, que acredita que existe um ser. E isso vem do fato que, por exemplo, se você pegar a nossa geração, os nossos antepassados, a galera da nossa tradição que veio lá de trás, eles também acreditavam. E é difícil você tirar da mente das pessoas uma crença que vem passando de geração em geração. Então, por exemplo, é mais ou menos assim: eu acredito porque meu pai acredita, porque o avô dele acreditava, porque o tataravô dele acreditava, e a galera da nossa geração acredita mais ou menos por isso. Porque o pai acreditava, porque o avô acreditava, porque não sei quem acreditava, então tem uma tradição. Fora isso, quando você fala que não acredita em nada, você é o quê? Denominado ateu. E a galera não gosta de ser ateu. O clube do ateu é um clube pequeno. Então, você quer entrar para o clube do ateu? É pouca gente. Agora, nosso clube aqui, ó, é uma galera top. Mas é o fato de que o pessoal fala que acredita porque não quer ser da turma dos ateus. Certo? Outro fato também é que, pela lógica, quando nós vamos explicar o universo, tem que ter um Deus. Pela lógica, precisa ter um ser supremo, criador, uma energia suprema, não sei. Precisa ter alguma coisa para o universo existir, um ser maior. Porém, quando você confronta essas pessoas que falam que creem, esse 98% de pessoas que dizem que creem em algo, elas sempre falam da ideia de um ser superior, um ser supremo, e fica muito evidente que eles estão se referindo a um conceito neutro, e não a Deus, o nosso Deus. Eles estão falando de um tipo de energia, de um tipo de força, mas eles não falam de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus criador, do nosso Deus, Yahvé. E essa foi a razão pela qual o alpinista perguntou: tem alguém aí em cima? Porque naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade, ele reconheceu a sua necessidade da existência de um ser pessoal que estava no controle do universo. Nós temos a necessidade de um ser pessoal que está no controle do universo. O que é um ser pessoal? É um ser que está preocupado com a gente. Não é um ser indiferente que nos criou, saiu de cena e só assiste. Não. Um ser pessoal é aquele que interage, é aquele que participa, é aquele que faz, é aquele que se movimenta ao nosso favor. E por isso existe outro aspecto dessa história que eu quero falar com você, que quando o alpinista estava prestes a cair para a morte ali, ele não disse apenas se existia alguém lá em cima, mas ele especificou: tem alguém aí em cima
que pode me ajudar? Por mais para trás aqui, com certeza. Tem alguém aí em cima que pode me ajudar? Essa pergunta é a pergunta do homem moderno. Ele quer saber se existe alguém fora da vida diária que é possível, que pode, que está disposto a prestar alguma assistência para ele. Mas eu acho que o alpinista fazendo essa pergunta, ele está fazendo uma pergunta muito mais fundamental. Ele quer saber não somente se tem alguém com o poder de ajudar ele, que está fora da vida diária, mas alguém que está disposto a ajudar ele, que quer ajudar ele, que tem vontade de ajudar ele. Ele quer saber isso. Essa é a pergunta que está em primeiro lugar na nossa alma. Na mente dos homens, na mente das mulheres, na mente dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Eles querem saber quem é esse, fora da minha vida diária, fora do que eu posso ver, fora do que eu entendo como mundo, que pode me ajudar, está disposto a me ajudar, está disposto a fazer alguma coisa por mim. Em outras palavras, eles querem saber não somente se há providência, mas também se essa providência é fria, se essa providência é insensível, se essa providência é compassiva, se essa providência nos ama. Para responder essas perguntas, eu quero explicar algumas coisas para vocês aqui, e pode parecer um pouco chato, e aí eu sempre fico pensando, eu falo essas coisas, eu não falo essas coisas, mas eu vou falar porque tem crente aqui. E vocês precisam das mesmas coisas que eu preciso, e a gente vai entender junto isso aqui, amém? Para nós falarmos sobre essa providência, que a gente vive perguntando, tem alguém aí em cima? Tem alguém aí em cima que pode me ajudar? A gente precisa entender algumas coisas. O primeiro ponto é sobre um universo mecânico e fechado. O que é isso? Calma que eu vou explicar, vai ficar fácil. Entre as ideias que têm moldado o nosso mundo, que têm dado direção para o nosso mundo contemporâneo, uma das mais significativas, uma das mais interessantes e que mais molda a nossa forma de pensar é a ideia de um universo mecânico e fechado. Essa opinião sobre um universo mecânico e fechado, ela tem persistido por centenas de anos, por séculos. E essa ideia de um universo mecânico e fechado, ela tem exercido uma influência na nossa geração, no nosso tempo, que vai moldar a maneira como as pessoas entendem a forma que elas têm que viver. Essa ideia de um universo mecânico e fechado, que é colocada na nossa cabeça sem a gente perceber, vai moldar a forma que a gente vai viver, que a gente vai entender a vida, que a gente vai levar a vida. E ao eu explicar um pouquinho sobre isso, você vai se percebendo e falar assim, poxa, isso é verdade. Porque eu diria que no nosso mundo, no mundo secular, eu digo, fora da igreja, um mundo sem Cristo, a ideia predominante, a ideia que prevalece, é que a gente vive em um universo fechado para qualquer tipo de intruso de fora. Qualquer tipo de força maior, qualquer tipo de Deus, qualquer tipo de... O nosso mundo secular se fechou para essas ideias. Um universo que funciona puramente por forças e causas mecânicas. O que isso quer dizer? Mais ou menos o seguinte, eu movi esse copo aqui, a causa de eu mover esse copo é porque eu quis mover o copo e eu o movi. Causa, eu quis, eu movi, ele se moveu. E a mecânica aqui que eu estou movendo o copo. Isso é causa e mecânica. Só que essa ideia diz que tudo o que acontece é por conta de causa e mecânica. Tudo. Não tem ninguém de fora. Não tem ninguém preocupado com o que está acontecendo. É como se tivesse uma engrenagem que ela não para e ela vai acontecendo e é um ciclo que nunca acaba e as pessoas nascem, as pessoas buscam por mais dinheiro e conseguem dinheiro e vão fazendo as coisas e as coisas vão acontecendo e o mundo vai mudando e aí elas vão de festa em festa, de aniversário em aniversário, de conquista em conquista, morre. E aí é aquele ciclo sem fim, que é quando ele consegue um carro, ele quer outro, quando ele consegue uma casa, ele quer outro. E a gente vive uma vida cíclica, porque tudo é causa e mecânica. Não existe nada de fora que está se importando conosco.
Mas em palavras simples, isso não preenche o homem. Isso não responde às perguntas do homem. Isso não nos dá um sentido. Isso não nos dá um porquê. E o homem fica vazio. O homem, por si só, tem essa questão crucial, que é a causalidade. O que causa as coisas? Qual é a causa de tudo? Tudo que nós vemos, tudo que nós conhecemos, tudo que acontece por quê? E aí eu vou explicar isso para você, porque parece existir um clamor crescente, cada vez mais crescente, sobre a influência negativa do cristianismo na cultura sul-americana. Eles afirmam que o cristianismo é a força que mantém as pessoas presas na era das trevas, da superstição, do misticismo, e mantém a mente deles fechada para qualquer tipo de entendimento das realidades que a ciência tem descoberto. Então, a gente está naquela era que a gente tem que se desconstruir. Onde que a gente acredita em algo, a gente tem firmeza na nossa fé, a gente acredita que Deus é a causa de tudo, que Deus é o mais poderoso, que Deus é o maior, mas a gente tem que se desconstruir para nos abrir para o conhecimento novo da ciência, para aquilo que a mídia está falando, para essas coisas. E eles têm dito que o cristianismo é algo negativo. Cada vez mais a religião, principalmente o cristianismo, ele tem sido considerado o polo oposto da ciência e da razão. É como se a ciência fosse algo para a mente, para a inteligência, para a pesquisa, para a descoberta, enquanto a religião e o cristianismo fosse algo apenas para as emoções e bons sentimentos. Então, eles dividem, eles falam assim, se você quer ser um cara inteligente, conhecer do mundo, conhecer as coisas, se inteirar, descobrir coisas novas, é o campo da ciência, dessa paradinha aqui. Agora, quer ter bom sentimento, quer se sentir bem, quer estar confortável, quer espairecer, procura uma igreja. Começa a acreditar em alguma coisa. Coloca sua fé em alguma coisa. Mas apesar disso, ainda existe uma pequena tolerância para a religião, para eles. Eles afirmam que a religião é a ideia que as pessoas se expressam, que as pessoas podem se libertar. Então eles levam essa tolerância nos meios de comunicação e eles dizem que todos têm o direito de crer no que escolher crer. O importante é crer em algo. Creia o que você quiser. Creia na religião que você quiser. O importante é que você acredite em algo. O importante é que você coloque a sua fé em algo. Não importa se você é judeu, não importa se você é muçulmano, não importa se você é budista, não importa se você é umbandista, não importa se você é cristão, o importante é acreditar em algo. Por quê? Porque a religião é o campo dos bons sentimentos e das emoções. Só que se a gente for por esse lado, nós não encontramos respostas. Nós não encontramos aquilo que nos preenche. Porque a pergunta que ainda fica na nossa mente: existe alguém fora disso que eu entendo como mundo, fora disso que eu entendo como ciência, como descoberta, fora isso que me comprovaram que é verdade, mas tudo bem, existe alguém fora disso que pode e quer me ajudar numa crise que ninguém mais consegue, que ninguém mais pode, que ninguém mais pode me tirar dali? Tem alguém? Existe alguém? Onde está o Deus dos crentes? Onde está esse Deus? Essa é a pergunta da nossa geração. Mas o que tem nos moldado não é a palavra de Deus. Nós temos sido influenciados pela cultura do universo mecânico e fechado. Eles têm dito: não, para com isso. Isso aí é assim mesmo. Isso aí é culpa sua. Isso aí é a causa, isso aí é o resultado. Quando, na verdade, essas respostas não nos preenchem. Existe alguém? Quando ouço comentários como esse, que
que o importante é crer em alguma coisa, e eu ouço muito isso. Alguns amigos meus, olha só, vou contar uma história aqui para vocês. Onde eu estava? Acho que eu tinha saído com a minha namorada, alguma coisa assim. Eu estava. Aí do nada um amigo meu me liga. Falou assim, a gente vai assistir o jogo do Corinthians e do Fortaleza, agora. Inclusive, os corintianos. Triste, né? Aí ele, vamos assistir o jogo. Eu falei, não, vamos assistir um jogo. Aí estava lá entre uns amigos e tudo mais. E aí, um dos meus amigos chegou para mim e falou assim, mano, eu preciso de uma libertação. Aí eu peguei e falei assim, mas o que está te aprisionando? Aí ele, não, amanhã a gente troca uma ideia. Vou te ligar. Não ligou, mas vou mandar uma mensagem para ele. Mas aí esse mesmo amigo meu, na conversa que a gente estava tendo ali, ele falou assim, mano, porque eu acredito em Deus, né? Eu acredito em Deus do meu jeito, mas eu acredito. Aí eu, como assim acredito em Deus do meu jeito? Como assim eu tenho a minha forma de acreditar em Deus e aí eu tomo aquilo como certo? Porque, irmão, se eu acredito em algo, isso aqui é a minha humilde opinião, e aí você pode compartilhar dessa opinião comigo. Eu tenho a humilde opinião que o importante, a principal coisa é crer na verdade. Se eu estou acreditando em Deus do meu jeito, mas por algum momento eu descubro que aquilo não é verdade, eu quero me livrar daquilo. Eu não quero. Eu não estou satisfeito em crer simplesmente por crer. Se aquilo que eu creio não é verdadeiro, eu quero ser liberto. Quero ser liberto disso. Mas a mentalidade dos nossos dias parece ser de que nas questões da religião, de que se existe alguém lá fora preocupado com a gente, isso é insignificante. As pessoas têm nos falado que se existe ou não existe alguém, e quem é esse alguém, é insignificante. Não precisa pensar nisso, para de pensar nisso, tenta se virar sozinho, tenta procurar a solução sozinho. Se está doente, é porque está doente, e se der certo, o médico consegue resolver. Se perdeu o emprego, é porque faltou estudar, e se der certo, vai resolver o problema. Às vezes é exposto a uma ideia simples, de que essa superstição religiosa reinou de forma suprema no passado, e por isso Deus era visto como a causa de tudo. Por exemplo, quando uma pessoa ficava doente no passado, as pessoas atribuíam a Deus, correto? Correto? Hoje, a ciência vem, chega para a gente e diz, se uma pessoa está doente é porque existem micro-organismos que invadiram o corpo dela, esse micro-organismo começou a se comportar da forma natural dele e começou a destruir células do corpo dessa pessoa. Foi por isso que ela ficou doente. No passado, quando acontecia um terremoto, um furacão, as pessoas atribuíam a quem? A Deus. Hoje a ciência vem e nos fala que terremotos, furacões, maremotos acontecem por causas naturais. Antigamente, irmão, as pessoas falavam que quando você tinha... Quem é que já teve paralisia do sono? Ninguém teve. Vocês estão vivendo errado. Vocês nunca tiveram? Já tiveram aqui? Não, mas muita gente não teve. Paralisia do sono é quando você está dormindo e aí você meio que acorda, só que você não consegue se mexer. Você fica travado ali na cama, não consegue sair, gritar, mas você está acordado. Já teve? O que as pessoas falavam? É um demônio em cima de você, te prendendo. Tinha um amigo meu que falava que era uma entidade de uma senhora que ficava em cima de você, te prendendo lá. E aí, a ciência vem e fala, não, a paralisia do sono é quando o seu sistema nervoso central, que é a sua mente, acordou primeiro do que o seu sistema nervoso periférico, que são os seus braços, ou seja, a sua cabeça acordou, mas seu corpo não. E aí o que você tem que fazer para acordar? Você tem que enviar alguns estímulos. E aí você tenta mexer os dedinhos do pé assim, e aí você vai acordar, você vai sair dessa, fica tranquilo.
Quando acontecer a paralisia do sono, você sai, sempre sai. O bicho não vai te pegar. Amém? Mas, no passado, essa ideia de que Deus estava envolvido com tudo fez com que essa ideia de superstições tivesse reinado de forma suprema. E hoje, existe uma aversão a isso. Só que veja bem, no século XVIII, um escritor chamado Adam Smith, ele escreveu um livro que se tornou um clássico da teoria econômica no Ocidente. E o nome do livro é A Riqueza das Nações. Nesse livro, Smith ele tentou aplicar um método científico no campo da economia. E nesse esforço para descobrir o que causava certas reações e contra-reações econômicas no mercado, Smith ele queria ir além das questões de especulações. O que é uma especulação? É você fazer alguns estudos para tentar adivinhar o que vai acontecer. Você está especulando. Mas ele queria ir além das especulações, ele queria a certeza. E aí ele estava aplicando o quê? Um método científico, porque a ciência é algo comprovado, é o que acontece, é algo testado. Então ele aplicando esse método, ele queria ir além disso. Mas embora ele estivesse aplicando a ciência naquelas redes de ações econômicas, no livro dele ele fala sobre uma mão invisível. Em outras palavras, Smith estava dizendo o seguinte: sim, existem causas e efeitos se movendo nesse mundo, como por exemplo, o copo aqui. Como eu expliquei, existem causas e efeitos se movendo nesse mundo. Mas temos que reconhecer, acima de tudo, que tem de haver um poder casual último, ou do contrário, não haveria poderes casuais inferiores. Se não existir um poder casual supremo, último, maior, poderoso, não existem poderes casuais e mecânicos aqui embaixo. Se ele não me dá vida, se ele não me coloca aqui, se ele não me trouxesse aqui, se ele não me direcionasse, se ele não fizesse situações, não estaria aqui eu pregando, fazendo isso, estando com vocês. E Smith declara, nesse livro de economia, ele faz essa declaração: portanto, todo o universo é orquestrado pela mão invisível de Deus. Em nossos dias, porém, nós temos focalizado tão intencionalmente na atividade imediata, de causa e efeito, aquela correria, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, vamos ali, corre, faz, pensa, consegue, que na maior parte do tempo, nós temos ignorado ou negado o poder casual que abrange tudo o que está por trás de toda a vida, que é Deus. A gente quer ter solução para tudo. A gente pensa que na força do nosso braço a gente faz tudo. A gente pensa que tudo é nossa culpa, que nós somos a causa de tudo, ou então que a causa do que acontece com a gente é culpa dos outros, e a gente esquece que existe um governador do universo orquestrando tudo o que acontece. E aqui eu queria entrar no ponto final dessa mensagem: o Deus que vê. Eu estou no tempo ainda? Tá ok? 10? Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre a doutrina da providência, essa doutrina é uma das mais fascinantes, importantes e difíceis da vida cristã. Porque ela lida com algumas questões difíceis, como por exemplo, como o poder casual e a autoridade de Deus interagem conosco. Como o governo soberano de Deus se relaciona com as nossas escolhas espontâneas. Por exemplo, eu escolhi hoje vir de branco. Eu escolhi vir de carro. Nossas escolhas espontâneas. E como o governo soberano de Deus se relaciona com isso? Como o governo de Deus está relacionado com o mal, com o sofrimento nesse mundo?
como a nossa oração tem alguma influência sobre as decisões providenciais de Deus. Em outras palavras, como nós devemos levar a nossa vida à luz da mão invisível de Deus. Eu quero começar com uma definição simples aqui. A palavra providência, ela tem o prefixo pró no grego, que significa antes ou em frente de. A raiz desse verbo é videre, que significa ver. E é dessa palavra videre que vem a nossa palavra hoje conhecida como vídeo. Um vídeo que você assiste. Então, literalmente, a palavra providência significa ver de antemão. Só que, irmão, providência não é a mesma coisa que a presciência ou conhecimento antecipado de Deus. Quando nós falamos sobre presciência é a habilidade de Deus de olhar para os corredores de tempo e saber o resultado de alguma atividade antes que a atividade aconteça. Ou seja, tudo que acontece Deus sabe no que vai dar. É isso é presciência. Mas quando nós estamos falando aqui desse termo providência, esse termo ele faz referência ao governo ativo de Deus quanto ao universo. Porque Ele é, de fato, um Deus que vê. Quando nós falamos de providência, nós estamos falando do governo ativo de Deus. Deus governa e vê. Ele vê tudo o que acontece no universo. Tudo está na visão plena dos olhos de Deus. Porém, irmão, esse pensamento ele pode ser um dos mais terríveis para o crente. Isso pode ser algo que mais te assusta. Pode ser o que o ser humano fique mais aterrorizado. O de que alguém está o tempo todo olhando a fechadura do universo. Está o tempo todo nos bisbilhotando. Está o tempo todo espreitando ali para ver o que nós estamos fazendo. Se existe algo a respeito do caráter de Deus que afasta as pessoas dele mais do que a própria santidade dele, esse algo é a onisciência de Deus. Porque, irmão, cada um de nós temos um desejo intenso por privacidade. Todo mundo aqui tem aquele famoso, eu tenho minha privacidade, tem as coisas que eu faço na minha vida privada. Tá. A gente não quer que algumas pessoas ou todas as pessoas se intrometam em algumas coisas da nossa vida. Coisas secretas, coisas ocultas. No tempo da primeira transgressão, quando o pecado entrou no mundo, Adão e Eva, eles experimentaram imediatamente um senso de nudez e vergonha. Eles reagiram, eles tentaram se esconder de Deus, eles tentaram fugir dos olhos de Deus, eles experimentaram o olhar do Deus da providência. Esse Deus que você pede providência, que você pede favor, que você olha para o céu e fala assim, me ajuda. Ele está o tempo todo olhando para você, o tempo todo. Agora ele está olhando para você, vai chegar na sua casa, ele está olhando para você. Tudo que você faz, ele está olhando. Mas como um alpinista, a gente quer que Deus olhe para a gente só quando a gente precisa de ajuda. Na maior parte do tempo a gente quer que Deus ignore, porque a gente quer privacidade. Numa ocasião memorável na Bíblia, quando os fariseus levaram até Jesus uma mulher adúltera, e eles queriam saber o que Jesus faria com aquela mulher. Eles colocaram aquela mulher naquela roda ali e falaram para Jesus, ela adulterou, o que a gente vai fazer com ela? E eles queriam que ela fosse apedrejada. Aquela cena conta que naquele momento Jesus se ajoelhou e começou a escrever na areia. Esse é o único momento na Bíblia, é o único relato na Bíblia em que Jesus escreveu alguma coisa. E aqui é suposição minha, tá? Eu imagino que naquele momento, a Bíblia não fala o que é que Jesus escreveu, mas eu imagino que naquele momento Jesus podia estar escrevendo cada pecado de cada fariseu que estava ali. Então ele se ajoelhou e aí ele escreveu adultério. E aquele fariseu que ele era infiel com a esposa dele se levantou e saiu de mansinho. Então ele pegou e escreveu corrupção.
E aquele mestre da lei que sonegava imposto e deixava de pagar imposto a César também deve ter se levantado e ido embora. Então aí depois ele pegou e escreveu mentira, e aquele cara fariseu que tinha problema com a mentira deve ter levantado e ido embora. Porque Jesus conhecia a intimidade de cada um. Ele conhece a sua intimidade. Jesus levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Como eu já falei, frequentemente, a gente acha essa visão divina de que Deus está o tempo todo olhando para a gente algo inquietante. Mas o conceito de um Deus que vê tem que nos trazer conforto. Jesus disse: não se vendem 2 pardais por um haste, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Este ensino do Deus da providência, ele inspirou uma canção que se chama Deus cuida dos pardais. E a canção diz: Deus cuida dos pardais e sei que Ele cuida de mim. Eu creio que o autor dessa canção, ele entendeu o que Jesus estava dizendo nesse versículo. Que Deus sabe todas as vezes que um pássaro cai no chão. Deus não ignora nem os menores detalhes do universo. Pelo contrário, Ele governa o universo com total conhecimento de tudo que está acontecendo nele. Eu queria já chamar o ministério de louvor. Esse tipo de conhecimento, ele pode ser amedrontador para alguns. Pode ser. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei como é que você tem vivido. Eu não sei se você tem olhado para os céus e se perguntado: tem alguém aí em cima? Tem alguém aí que pode me ajudar? Ou se você sabe que existe alguém, e esse alguém é esse Deus, o Deus que nós cremos, que está o tempo todo se movendo a seu favor. O tempo todo, Ele não para, Ele age, Ele faz, Ele move. É Ele quem faz. Se Ele é o Deus da providência, se Ele é o Deus quem faz, se Ele é o Deus que move, para que o medo? Ou assim como Adão e Eva, nós vamos começar a nos esconder de Deus e procurá-lo somente nos momentos de crise. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus que faz. Meu irmão, Deus sabe o que você precisa antes mesmo que você peça. Ele sabe. Ele está vendo, Ele está de olho, Ele está observando. E quando a necessidade surge, quando a crise vem, quando o problema vem, Ele tanto pode, como Ele está disposto a nos ajudar. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é bom. A Bíblia diz que o nosso Deus é amor. A Bíblia diz que o nosso Deus cuida. A Bíblia diz que o nosso Deus restaura. A Bíblia diz que o nosso Deus salva. E se Ele é um Deus que Ele está de forma ativa, preocupado, observando, vendo tudo, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. A gente tem que fugir dessa ideia de que tudo que acontece é porque tem causa e efeito. É porque, sabe, é aquela parada da mecânica, né? E a gente vive naquele imediatismo e tira Deus de cena. Mas não, Deus, Ele está em cena. Deus, Ele está fazendo. Deus, Ele está fazendo agora. Deus, Ele está o tempo todo se movendo, agindo nesse... Irmão, você já parou para pensar em coisas que aconteceram no passado, que no momento você não entendeu, e lá na frente você parou e falou: foi para isso. Aconteceu por conta disso, era para eu chegar aqui. Agora, muito mais do que Deus fazer você passar por situações para essa vida na terra, tenha certeza que Deus está agindo para que você se torne o tipo de pessoa que não vai reinar aqui nessa terra, mas vai reinar com Ele no lar celestial.
Ele está se movendo, irmão. Nosso universo, e isso aqui, esse mundo não é só isso. A gente não está preso numa bolha, não. Existe alguém lá fora, existe um ser supremo, existe um ser maior que está preocupado conosco, e Ele quer te ajudar, Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar. Assim como aquele alpinista perguntou: tem alguém aí em cima? Tem, irmão. Tem alguém lá em cima disposto a curar, a libertar, a fazer coisas que você nem imagina. Para quê? Para que um dia você possa reinar com Ele. A palavra de Deus diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós aprendemos 4 coisas com isso. Primeiro, Deus age o tempo todo. Deus age. Segunda coisa, Deus age para o bem. Toda atividade de Deus é para o bem. Toda atividade de Deus é focada no amor, no bem, na bondade, tudo. Mas esse bem, irmão, não é um carro, não é uma casa, não é um emprego, não é uma namorada, não é um esposo, não, esse bem é um bem eterno, é o seu lar celestial, é sua morada ali perto dele, é se sentar à mesa e poder ver como ele é, e você vai ter um corpo semelhante ao dele. Esse é o bem, é isso, ele está falando disso. Deus age para o bem, mas o texto diz que Deus age em todas as coisas para o bem. Irmão, Deus não vai agir só nas coisas boas. Por mais que seja para um bem final, um bem supremo, Ele não vai agir só nas coisas boas. Às vezes, para você chegar com Ele nesse bem final, para você morar no céu, Ele vai ter que agir no seu emprego. Às vezes, para você chegar nesse bem supremo, nesse bem final, Ele vai ter que agir em uma perda. Mas Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quero que você fique de pé. E se você quer participar desse bem final, ame a Deus e tenha certeza que Ele está lá em cima, preocupado com você, cuidando de você. Irmão, esse universo que a gente vive aqui, a gente não é uma bolha, não. O que acontece aqui não é só isso. Não é só isso. Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está construindo algo. A gente não entende, a gente não consegue mensurar, a gente não calcula, a gente não consegue prever, mas lá na frente vai valer a pena. Deus não perdeu o controle, irmão. Tem gente que pergunta: Mateus, Deus perdeu o controle na pandemia? Deus nunca vai perder o controle de nada. Se nós vivemos a pandemia, é porque nós tínhamos que viver a pandemia para um propósito maior, que é qual? O bem final de Deus, a salvação. Esse é o plano perfeito dele, a salvação. E a salvação é para quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que ele cresça e nós diminuamos. A gente só participa disso aqui, irmão. Se você quer participar desse bem final e declarar seu amor a Deus, declarar a sua confiança em Deus, declarar que você tem certeza que Ele está lá em cima cuidando de você. Quem quer participar desse bem final, faz um sinal com a mão. Quem quer declarar amor a Deus, eu quero estar nesse bem final, eu quero participar disso, eu quero viver isso, eu quero que o Senhor construa na minha vida, eu quero que o Senhor continue agindo na minha vida, porque eu quero estar lá. Se você ergueu sua mão, irmão, você vai vir aqui comigo de novo orar comigo, a gente vai orar junto, porque esse é o momento que declararemos a nossa confiança em Deus. Nós iremos declarar o nosso amor a Deus, nós iremos declarar que confiamos nele, que queremos ele. Pode vir aqui para frente, você que quer, você que deseja, pode vir. Senhor, construa algo, faça algo, age, faça, movimente, declare o seu amor por ele, porque ele vai agir. Você pode ter certeza, ele vai agir, irmão. Ele está agindo, ele está fazendo, ele está se movimentando agora nesse momento, e ele se move através da sua oração. E se você orar, ele vai fazer, e se você pedir, vai acontecer. E se você crer, você será salvo. Se você crer, você será liberto. Se você desejar, coisas sobrenaturais irão acontecer. Porque, irmão, isso não é tudo. Esse mundo que nós estamos não é tudo. Existe mais. Existe mais. Existe mais dele para a sua vida.
existe mais. Nós vamos orar com cada pessoa que está aqui, nós vamos orar juntos. Eu vou pedir para os pastores que estão aqui orar com cada um pessoalmente. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor está agindo, nós cremos que o Senhor está fazendo. O Senhor nunca parou de agir, o Senhor nunca parou de se movimentar, o Senhor sempre existiu desde a eternidade, o Senhor estava lá. O Senhor não teve conselheiros, ninguém te ajudou a fazer nada. O Senhor por si só é eterno, grande, majestoso, e o Senhor faz acontecer. Pai, nesse momento nós queremos declarar que nós confiamos na Tua providência, nós confiamos naquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, nós confiamos em cada passo que o Senhor nos direciona, porque nós cremos que o Senhor é bom, que o Senhor é amor, que o Senhor é aquele que nos traz a paz. E se nós cremos nisso, Pai, nós estamos dispostos a passar pelo processo. Nós declaramos que nós amamos o processo que o Senhor preparou. Nós queremos viver o processo, porque um dia nós poderemos olhar para trás e dizer: valeu a pena cada luta, valeu a pena cada dificuldade, valeu a pena cada crise, porque o Senhor estava comigo, o Senhor se moveu comigo, o Senhor estava presente, o Senhor entrou comigo na aflição e me tirou dela, e me levou no mais alto lugar, para reinar com o seu Filho, para declarar vitória, engrandecer aquele que é, que era, que há de vir. É esse quem nós adoramos, é esse quem nós engrandecemos, é esse quem nós louvamos. É o Deus da providência. É o Deus da providência, que assim como o Senhor fez no passado, assim como as pessoas do passado tinham um senso perfeito de que o Senhor agia, nos traga consciência de que o Senhor está agindo. Os teus filhos creem e declaram que te amam e confiam na tua direção. É isso que nós oramos, cremos em nome de Jesus, que você levante vitorioso e crendo que o Senhor fez e faz na sua vida, em nome de Jesus.